Mas eu quero te dizer o seguinte, com relação ao governo federal e ao governo estadual, Diego, tá? Nós temos um quadro, tá? Que o presidente Bolsonaro assume a presidência da República com uma grande expectativa sobre as mudanças que o país necessitaria, tá? De enfrentamento, primeiro, tá? Enfrentamento da corrupção, um governo que mostrava que teria a chamada nova política, não teria aquela relação ruim com o Congresso Nacional, de troca-troca, do toma lá, da cá. Então, havia uma grande expectativa que realmente o governo Bolsonaro pudesse, com o apoio que ele recebeu nas urnas, pudesse levar essas mudanças. O que ocorre? Ele forma uma equipe de ministros na sua arrancada com bons nomes, tá? Por exemplo, pegou o Paulo Guedes. O Paulo Guedes era um nome que tu olhava e tu dizia, realmente o posto Ipiranga do Bolsonaro era um homem que tinha experiência, que tinha preparo, um sujeito que tinha um reconhecimento nacional e internacional. E então formou uma bela equipe, né? Aí coloca na infraestrutura o Tarcísio, um belo ministro, coloca na agricultura a deputada Tereza Cristina, uma bela ministra, e tu vai colocando em alguns ministérios chaves pessoas qualificadas. Então, formou uma bela equipe. Né? Na educação, né? Na saúde, colocou um ministro que no início arrancou muito bem, com bom trabalho, mas foi interrompido o seu trabalho porque o presidente resolveu mudar o ministério. Mudança do Ministério da Saúde, nós estamos no 4º ministro da Saúde. Tá? Então, nós tivemos boas escolhas e outras nem tão boas. Tá? Nem tão boas. E o tempo mostrou que não eram tão boas as escolhas que foram feitas em alguns ministérios. A relação com o Congresso Nacional começou uma relação tumultuada, complicada, uma relação com o próprio Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal. Eu não vou analisar os erros do Legislativo e do Judiciário, mas a relação do Executivo ela começou tumultuada, tanto com o Judiciário como com o Legislativo. Então, isto realmente atrapalhou um pouco o governo. E se nós analisarmos o momento que nós estamos vivendo, tá? A questão desta polarização, desta radicalização, deste sectarismo de posições entre a direita e a esquerda não está fazendo bem para o Brasil. E, em muitos momentos, parece que o presidente Bolsonaro ele fala muito para um grupo de pessoas que são apoiadores de primeira hora dele, mas ele não compreende que agora ele é presidente de todos e que ele não tem que falar apenas para as pessoas que foram os seus primeiros apoiadores e têm uma postura mais à direita. Não, ele tem que falar para todos aqueles que realmente podem ajudar na construção de caminhos que signifiquem desenvolvimento, geração de emprego e renda, um país que enfrente as suas desigualdades sociais, um país que invista mais no sistema educacional, principalmente no ensino fundamental. Então, eu acredito que o erro que o presidente Bolsonaro comete é, muitas vezes, falar demais e falar em momentos que não deveria falar. E, segundo, é o fato de falar muito para um grupo de pessoas apenas, esquecendo que ele é presidente de todos os brasileiros. Então, isto está atrapalhando um pouco o governo, isto atrapalhou no enfrentamento da pandemia, isto faz com que, de repente, aqueles nomes que a gente olhava e destacava como bons nomes na equipe de governo já não estão mostrando o resultado que deveriam mostrar. No caso do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes, com toda a sua biografia, com toda a sua história, ele tem muito diagnóstico, mas muito menos ação do que deveria ter para que a gente tivesse a retomada do crescimento, do desenvolvimento, que nós tivéssemos o avanço das reformas estruturais. A reforma tributária, por exemplo, Diego, digo a ti, ao Eduardo e a todos os que estão nos acompanhando, a reforma tributária, por exemplo, só avançou um pouco porque o Congresso Nacional tomou a iniciativa de elaborar 2 projetos, um na Câmara e um no Senado, muito parecidos com o projeto que eu produzi como presidente da Comissão de Reforma Tributária, lá no final do governo Fernando Henrique, e que o governo impediu que avançasse com medo de perder receita, mas aquilo que nós produzimos está hoje no Congresso Nacional, com pequenas diferenças, na PEC 45 e na PEC 110, uma na Câmara e no Senado. Agora, se me perguntar
O ministro Paulo Guedes, o governo federal avançou alguma coisa, disse o que efetivamente pretendia da reforma tributária, disse o que concordava na PEC 45, na PEC 210, o que não concordava e que deveria mudar? Absolutamente não. Então, a reforma tributária está paralisada e avançou um pouco em cima de uma ação do Congresso Nacional, menos do governo federal. A reforma administrativa só foi para o Congresso Nacional depois de muita pressão para que o governo mandasse uma proposta. Só que o governo mandou a proposta e, por erro do Congresso e por inanição, por falta de vontade política, por ação da área econômica do governo, está paralisada. Uma reforma administrativa que, no meu modo de ver, poderia avançar rapidamente, porque já tem na sociedade o entendimento que essa reforma tem que acontecer e já existe uma pressão sobre o Congresso para que a reforma administrativa avance. E ela é fundamental porque não apenas para corrigir os problemas que existem em nível federal, mas permitir a governadores e prefeitos que façam correções necessárias para o enxugamento onde for necessário da máquina, para a eficiência maior da máquina pública, para a redução de despesa onde pode reduzir. Então, esta reforma administrativa é importante para a União, para os estados e para os municípios. Mas se tu me perguntar, o governo, através da área econômica do ministro Paulo Guedes, está fazendo alguma coisa efetiva para fazer com que essa reforma avance? Não. Então, o Congresso tem responsabilidade nisso? Porque o Congresso, em vez de ter evitado que nós tivéssemos o recesso parlamentar, o Congresso poderia ter suspendido o recesso parlamentar e poderia se debruçar em cima dessas reformas. O que o Congresso fez? Continuou com o recesso parlamentar e ficou debatendo 3 meses quem deveria ser o presidente da Câmara ou do Senado, tá? E simplesmente essas reformas de lado. Então, erro do Congresso e erro do governo que efetivamente não fez aquilo que, numa república federativa, é o governo, é o presidente, é a sua equipe que tem que puxar uma mudança que mexa na Constituição, que exige 3/5 de votos em várias votações, é a mudança constitucional. Então, o governo tem que estar, no mínimo, ao lado do Congresso ou na frente do Congresso Nacional, puxando essas reformas. Isso não está acontecendo. Então, eu espero que o presidente Bolsonaro ele faça correções de rumo aí nesses meses que faltam para o final do seu governo, tá? Se expondo menos, se preocupando efetivamente com a condução de questões que o país precisa nesse momento, principalmente devido aos efeitos da pandemia na economia. Quer dizer, ele tem que se preocupar com isso e deixar de lado a questão ideológica, deixar de lado falar para um grupo apenas de pessoas, tá? E tendo um processo maior de pacificação. Esta polarização, esta radicalização, este sectarismo não está fazendo bem para o país. Quer dizer, nós temos que encontrar a forma de sair disto e encontrar um mínimo de unidade para enfrentar as questões que têm que ser enfrentadas no país.